Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar o nosso dia na página 48 do nosso livro, que vamos estar falando sobre a Era Vargas, a Era de Getúlio Vargas. Convido você a utilizar o seu marca-texto para estarmos destacando características importantes deste assunto. Vamos lá na página 48? O governo de Getúlio Vargas durou de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos. Informação importante. Marque. Nele ocorreram diversas mudanças sociais e econômicas. Isso rendeu a ele grande popularidade, mas também muitas críticas por sua maneira de governar, como veremos a seguir. Esse longo período em que Vargas esteve à frente do governo brasileiro é conhecido como Era Vargas e pode ser dividido em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Também convido você a destacar esta característica. Mas o que vem a ser era? Vamos dar uma consultada ao lado no glossário? Era, período da história cujos acontecimentos o diferenciam de outros períodos. Então, conforme o glossário nos informa, são períodos que os acontecimentos são diferentes. Então, convido você a não esquecer de estar destacando essa divisão que a Era Vargas foi dividida. Logo abaixo, vocês terão uma escala de 1930 a 1945 e o tempo que cada fase do governo de Vargas teve. 1930 a 1934, governo provisório, daí o nome. 1934 a 1937, governo constitucional. 1937 a 1945, Estado Novo. Dentro de cada era, dentro de cada fase, está destacando acontecimentos que ocorreram em cada uma dessas fases. Tudo bem? Página 49, vamos começar pelo governo provisório. Provisório porque foi um período curto, pequeno de governo. Os primeiros anos de Getúlio Vargas no governo foram caracterizados por seu esforço em manter-se no poder. Destaque. Com esse objetivo, Vargas buscou apoio político em várias regiões do Brasil, substituiu governantes de alguns estados e aliou-se a governantes de outros. Esforçou-se também para obter a aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira. Esse conjunto de fatores possibilitou sua permanência na presidência do país. O movimento constitucionalista. Vargas, nos primeiros anos como presidente, retirou muitos políticos antigos dos seus postos, desagradando-os. Claro, todo político que foi retirado por Vargas, logo ficou, em relação a Vargas, com a sua atitude, descontente. O estado de São Paulo concentrava o maior número de políticos insatisfeitos com essas medidas. Muitos deles pretendiam retomar o poder e, para isso, exigiam a elaboração de uma nova Constituição, ou seja, a lei máxima de um país. Lembram nas nossas aulas ainda em sala que falamos sobre o que é a Constituição?
A insatisfação crescente levou os paulistas a se rebelarem contra o governo federal em 9 de julho de 1932. Nessa data, em todo o estado, os opositores saíram às ruas dispostos a enfrentar as forças do governo federal. Entre os revoltosos havia militares, operários, estudantes e políticos, todos esses insatisfeitos com o governo, ou seja, insatisfeitos com Getúlio Vargas. O objetivo, dessa revolta que ocorreu era que a ditadura, aquela imposta por Getúlio Vargas, acabasse. Página 50. Embora contasse com o apoio de outros estados na intenção de obter uma nova Constituição, os paulistas lutaram com os recursos próprios contra as forças do governo federal e foram derrotados em outubro do mesmo ano. Também uma informação que vale a pena você deixar destacada. A Constituição de 1934. Como as pressões por uma Constituição continuaram após a vitória na luta armada contra os paulistas, Getúlio Vargas procurou diminuir o clima de tensão que havia provocado a Revolução Constitucionalista de 1932, outra revolução que ocorreu em 1932. Assim, em 1933, um grupo de políticos foi convocado para a elaboração da nova Constituição. Essa convocação acalmou parte da população e permitiu que Vargas desenvolvesse muitas negociações políticas enquanto a Constituição era projetada. A nova Constituição foi publicada em 16 de julho de 1934. Destaque esta informação. E garantia importantes direitos à população. Vamos ver que direitos foram dados à população com a nova Constituição. Ensino primário gratuito, não iria pagar. Voto secreto e voto feminino. Voto secreto e voto feminino. Agora as mulheres tinham o direito de votar. Agora o voto seria secreto. Salário mínimo e direito a férias para todos os trabalhadores.